Oséias 4:6. Amém? Aleluia. A palavra de Deus diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Feche os teus olhos um momento. Vamos pedir que Deus venha falar conosco, que venha nos dar entendimento dessa palavra em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, a Tua palavra que é bendita, a Tua palavra que é viva e eficaz, fala conosco aqui nesta noite, Senhor. Fala, meu Deus, aquilo que necessitamos ouvir, Senhor. Dá entendimento ao Teu povo, Senhor. Possamos sair fortalecidos aqui nesta noite, Senhor, através da Tua palavra. Muda no nosso coração aquilo que tem que ser mudado, Senhor. Nos transforma, Senhor, e nos lava através da Tua palavra, Senhor. É isso que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui o profeta está dizendo que Deus está usando o profeta, está dizendo: o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Pastor, mas conhecimento de quê, pastor? Conhecimento de Deus, conhecimento da sua palavra. Hoje eu vou trazer vários exemplos de situações que acontecem na vida das pessoas por causa da falta de conhecimento. Olha que Deus fala aqui, ó: e tu rejeitaste conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. A Bíblia diz que Jesus, através do sangue dele, ele nos fez reinos e sacerdotes. Nós somos sacerdotes diante de Deus. E a palavra está dizendo aqui que o sacerdote ele está rejeitando a palavra. Muitos estão rejeitando a palavra de Deus. Estão dentro da casa de Deus, mas estão rejeitando. A gente aprendeu aqui semana passada que aquele que ouve a palavra de Deus e não obedece, a sua oração é abominável diante de Deus. Deus, ele odeia a oração de quem não ouve a palavra dele. É forte? É forte. Mas é o que está escrito na Bíblia. E muita gente não quer dar ouvidos à palavra de Deus. E o que acontece com as pessoas que não ouvem a Deus? São destruídas, diz a palavra de Deus. Olha o exemplo, qual que é essa destruição que vem? O que a gente tem visto no mundo hoje? Muita heresia e um monte de seitas estão aparecendo no mundo inteiro. Gente falando que é de Jesus, gente falando que é de Cristo, mas está ensinando tudo coisa errada para as pessoas. E as pessoas, porque não conhecem a palavra de Deus, vai tudo atrás desse povo e estão sendo destruídos. Vocês vão entender isso no decorrer da pregação. Mas para a gente entender mais isso, o problema é que a coisa séria que é a gente não dar bola para a palavra. Abra a tua Bíblia, Mateus 22, 29. Esse versículo eu usei em algumas pregações recentes. Mateus 22, 29. Amém? Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras
nem o poder de Deus. Errais. Quando a gente não conhece a Bíblia, a gente erra. Jesus estava falando isso para os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Vocês erram porque vocês não conhecem a palavra de Deus, nem o poder de Deus. Paulo falou que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Isso aqui, gente, isso aqui, para as pessoas que estão lá fora, é um livro. É um livro cheio de história. Mas para quem crê em Cristo, para quem crê em Deus, isso aqui é o poder de Deus. Mas as pessoas não creem nisso. As pessoas que não dão bola para a palavra, elas não creem assim. E o diabo, sabendo que quando a pessoa não conhece a Bíblia e que tem capacidade de destruir essa pessoa, ele usa um monte de religiões para afastar as pessoas da palavra de Deus. Olha o exemplo aqui, ó. Você está em Mateus, você está no 22, 29, acho que é uma folha só que você vai pular, no 23, 13, olha lá. Mateus 23, 13, é um pouquinho depois de onde você estava. É uma folha, 2 folhas para frente. A palavra de Deus diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixai entrar os que estão entrando. O que Jesus está falando aqui para os fariseus e para os escribas? Quem que eram os fariseus e quem que eram os escribas na época de Jesus? Eram os religiosos que ensinavam a palavra de Deus para as pessoas. Qual que era o problema? Eles praticavam errado a palavra e ensinavam errado. E o que Jesus está falando? Vocês não entram no céu e não deixam ninguém entrar, porque vocês não praticam a palavra de Deus, ensinam errado para as pessoas, elas não conseguem praticar e elas também não conseguem entrar no céu. Isso é um grande exemplo na nossa época de uma religião que fez isso e que todo mundo aqui conhece, é a Igreja Católica. Hoje em dia na Igreja Católica é lida a Bíblia, porque eles começaram a perder um monte de gente para a Igreja Evangélica. Eles começaram a ler a Bíblia. Mas lá atrás, ó, quem é mais velho aqui, o Ricardo sabe. Meu pai, na época do meu pai, acho que até irmão um pouquinho antes, era proibido ler a Bíblia na igreja. A Igreja Católica fala, é proibido ler a Bíblia. Quem não é sacerdote não pode ler a Bíblia, porque se ler vai ficar louco. As missas antigamente eram feitas em latim. Alguém entende latim, gente? Era feito latim no Brasil. Alguém fala latim no Brasil? Vai entender o que era a palavra. Então eles falam o que eles quiserem. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O pessoal não conhece a Bíblia. Vai atrás. Infelizmente tem muita igreja evangélica que está ensinando tudo errado, o evangelho, e está fazendo gente fazer um monte de loucura dentro da igreja. Eles não entram no céu e não deixam os outros entrar. Está cheio de lugar aí fora. Eu vou dar exemplo aqui, gente. Espera um pouquinho que o bullying vai esquentar aqui. Espera um pouquinho que você vai entender o que eu estou falando. Não precisa abrir sua Bíblia, mas em Efésios 4,18 está escrito assim: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. A pessoa que está longe da palavra e longe do conhecimento de Deus, é como se ela estivesse no escuro, ela não enxerga nada, ela está nas trevas, ela está na ignorância, está escrito aqui em Efésios. E o coração da pessoa fica duro.
Você já percebeu que não crê na Bíblia? Ela é dura de coração. Você fala da Bíblia para uma pessoa, a pessoa é a mesma coisa que você está falando. Você está falando português para um brasileiro, você pode estar falando russo para ele. Ele não está entendendo o que você está falando. E coração duro, coração de pedra. A palavra de Deus não entra. Eu estou falando de heresias, eu estou falando de seitas. Uma grande heresia que existe hoje no mundo inteiro. O que é dentro das igrejas evangélicas? Igreja cristã. Teologia da prosperidade. A maior heresia que existe hoje. Por quê? Porque fora da igreja, gente, sabe o que a televisão, os comerciais, os programas de televisão, os artistas, não é que eles estão ensinando para as pessoas? Que você tem que ser feliz de todo jeito. Não aceite você não ser feliz. E para você ser feliz, você tem que comprar essa televisão. Para você ser feliz, você tem que comprar esse carro. Para você ser feliz, você tem que viajar para aquele lugar. Você tem que ser feliz a todo custo. Dentro da igreja, o que é pregar na teologia da prosperidade? Você tem que ser rico, irmão. Deus quer te dar todo o dinheiro, irmão. Você não pode ser pobre, não. Pobre é coisa do diabo. Você não pode ficar enfermo, não. É assim que falam em muitas igrejas. Deus quer te abençoar, abençoar, abençoar. Deus quer abençoar. Mas não é só isso a palavra de Deus. Não é só isso. Vamos entender? Eles falam isso, né? Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz? Abra a tua Bíblia lá. Mateus, está cheio de Mateus aqui hoje. Mateus 6,19. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Nós podemos ter as coisas, não há problema nenhum. O que não pode é o teu coração estar nessas coisas. O problema que não pode é que essas coisas não podem ser a coisa mais importante da sua vida. Tem gente que tem dinheiro e o dinheiro é tudo para ela. O dinheiro é o Deus dela. Ela só depende do dinheiro. Você pode ter dinheiro, não tem problema nenhum. Mas acima do dinheiro na nossa vida tem que estar Deus. E nada, gente, não é só dinheiro, é os bens desse mundo, é casa, é carro, é tudo. Nada pode estar acima de Deus na nossa vida. Porque o que a palavra de Deus aqui está dizendo? Que tudo isso vai passar. Tudo isso vai apodrecer. O carro que você comprou não fica velho? Ou ele fica novo para sempre? Ele dura para sempre o carro que você compra? Vai apodrecendo. Daqui a pouco tem uma hora que você tem que jogar fora. Mas as coisas de Deus, gente, é o que está falando aqui. O teu tesouro tem que ser as coisas de Deus. A tua salvação apodrece? A tua salvação ela estraga? Não. É para sempre. As coisas que você faz para Deus, você chega e fala de Jesus para alguém, e essa pessoa é salva, ela não vai mais perecer nunca mais. Ela vai receber a vida eterna, nunca mais ela vai perecer. Você está fazendo a obra de Deus. Ah, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas na hora de fazer as coisas para Deus, não.
Ela gasta dinheiro, ela gasta tempo com todas as coisas desse mundo. Na hora de fazer as coisas para Deus, não tem tempo. Não estou ocupado. Não dá. Então vamos continuar. Olha o negócio, o problema do dinheiro, gente. A teologia da prosperidade, ela é dinheiro. As igrejas mais ricas são as que pregam mais isso aí. As igrejas que pregam a teologia da prosperidade é igreja imensa, é igreja cheia de gente, uma igreja rica. Mas olha o que vai acontecer com quem quer ficar rico. Olha o que vai acontecer. 1 Timóteo 6,9. 1 Timóteo 6,9. Abra sua Bíblia. Um pouquinho antes de Hebreus. Amém? 1 Timóteo 6, 9. Isso. A palavra de Deus diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Qual que é o maior exemplo que a gente vê de gente que quer ficar rica e depois se autodestrói? Os artistas do mundo. Cantor, ator famoso. Eu quero ficar famoso. Eu quero ficar rico. Daqui a pouco está usando droga, está se prostituindo com todo mundo e daqui a pouco está se matando. A Bíblia não erra, gente. A Bíblia ela não erra. Se ela está falando que se aquele que quer ficar rico ele vai se arrebentar, vai se arrebentar. Pastor, então não pode ser rico, pastor? Pode, mas se Deus quiser. Se Deus quiser, não se você quiser. Qual que é o maior exemplo que a gente tem disso? Salomão. Salomão chegou diante de Deus e ofereceu 1000 holocaustos. Ninguém nunca tinha feito aquilo para Deus. Pegou 1000 bois e sacrificou 1000 bois para Deus. Ele foi dormir naquela noite e Deus disse que apareceu num sonho para Salomão. Salomão, pede o que tu quiseres. Imaginou isso? Deus falou isso com você? Pede o que você quiser. O que será que você pediria a Deus nessa hora? Deus só pede o que você quiser. O Deus do universo está te dando a oportunidade. Eu tenho o poder de te dar o que você quiser. Pede o que você quiser. O que Salomão falou? Senhor, eu não vou pedir riqueza, não vou pedir a derrota dos meus inimigos, eu não vou pedir vida longa. Senhor, eu quero pedir sabedoria. Sabedoria para guiar esse teu povo que é imenso, que eu tenho que cuidar. Eu sou rei agora, eu vou ter que cuidar desse povo. Me dá sabedoria. O que Deus falou para Salomão? Salomão, por que não pediste riqueza? Por que não pediste a derrota dos teus inimigos? Por que não pediste longevidade na sua vida? Eu vou te dar sabedoria, vou te dar riqueza e vou te dar glória, que ninguém teve até o dia de hoje. Salomão foi um dos homens mais ricos de toda a humanidade. Ele quis ser rico? Deus quis que ele fosse rico. Aí ele foi rico. Ele não pediu dinheiro para Deus. Hoje em dia fica todo mundo na igreja: Deus me dá dinheiro, Deus eu quero ser rico, Deus me dá empresa. Tudo errado, gente. Não está escrito isso aqui na Bíblia. Ou a gente faz o que está escrito aqui, ou a gente vai embora. Larga a Bíblia. Não sou mais cristão, vai viver outra coisa.
Porque ou a gente obedece o que está aqui dentro, gente, ou a gente desiste. Mas nas igrejas está todo dia lá pedindo. Vai pedir oferta, fica 40 minutos pedindo oferta. A gente tem que ficar aguentando o pastor ficar falando 40 minutos. Irmãos, a igreja, né? Tem que abençoar, irmão. Ô, irmão, você sabe, né? Eu vou abrir outras igrejas, sabe, irmão? Fica 40 minutos pedindo dinheiro pro povo. Eu já falei aqui, não dá 5 segundos eu pedir oferta aqui na igreja. Ó, quem tem essa oferta, coloca na casa aqui. Tá bom. Não falo mais nada. Porque ou você dá porque você é tocado por Deus, ou não dê. Porque se você der obrigado, se der porque eu estou te colocando uma emoção no teu coração para você dar, não dê. Porque Deus não vai receber. E não vai ser bênção para a igreja. Então eu só peço uma vez. A Bíblia diz, na verdade, que aquele que quer trazer oferta para Deus, na casa dele, Deus já tocou nele para ele trazer oferta para a igreja. Ele já separa a oferta na casa dele. Ele não é tocado aqui na igreja. Não, eu vou dar. Não. Ele já está aqui. Não precisaria nem pedir. Ele já ia vir quietinho aqui, colocar e ia sentar. Mas hoje em dia tem que ficar, bota música para emocionar, e fala, e olha, vai. Irmão, espera um pouquinho, irmãos, espera um pouquinho. Deus está me revelando aqui agora. Assim diz o Senhor, tem 10 pessoas aqui dentro, que cada um vai dar 50 mil para a igreja. Não, Deus está me falando, irmãos. Irmãos, enquanto não vier, eu vou continuar aqui até dar. Porque eu creio que Deus não é mentiroso. Eu já vi isso dentro da igreja, gente. Eu já vi isso dentro da igreja. A pessoa tem que ter a cara de pau, de mentir, falar que Deus está falando com ela, para arrancar dinheiro dos outros. Mas isso é só o começo, tá? Vamos continuar. É só o começo. Qual a continuação das heresias? Tem um grande pastor que eu gosto muito, o irmão Denis gosta, Paul Washer. É um pastor americano, mas ele já foi missionário no Peru. Ele sabe até falar espanhol. Ele falou: tem igreja que com meios carnais atrai gente carnal para dentro da igreja. Sabe o que está acontecendo dentro da igreja hoje, gente? Sabe o que estão usando para trazer gente para dentro da igreja? Cerveja. Jesus Pub. Boteco de Jesus. Para quem sabe inglês. Fica servindo cerveja de graça na igreja para trazer gente para dentro da igreja. Dá petisco, para a pessoa. Ninguém está vindo mais na igreja, vamos dar cerveja para todo mundo. Aí todo mundo beba dentro da igreja. Vai buscar Deus aonde desse jeito? O que estão fazendo mais dentro da igreja? Para atrair gente? Aquelas danças loucas, hip hop. Tem uma igreja que estava fazendo isso aí e aconteceu um negócio feio aí, eu vou falar. Espera um pouquinho que eu vou falar. O que mais estão fazendo para a igreja? Para atrair gente para a igreja, está tendo luta de vale tudo dentro da igreja. Monta um ringue dentro da igreja, com luta de vale tudo, um socando a cara do outro, arrancando o sangue do outro, para trazer gente para dentro da igreja. Você acha que esse tipo de gente que está vindo para a igreja, a gente vai buscar a Deus? Não vai. Está chegando um absurdo nos Estados Unidos. Tem igreja que está colocando mulher para fazer striptease no púlpito para atrair gente. Tirar a roupa, faz a mulher tirar a roupa no púlpito para vir para a igreja, para atrair gente para vir à igreja. Isso é circo, gente. Isso aí não é mais igreja, é circo.
que essas igrejas estão fazendo isso? Por quê? Porque não existe mais o poder do Espírito Santo. Vamos ver o que a palavra diz? Evangelho de João 16:8. João 16:8. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, depois de Lucas 16:8. A Bíblia está falando do Espírito Santo aqui, ó. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem que vai convencer as pessoas que elas precisam de Deus? Quem que vai convencer? O Espírito Santo. Por quê, gente? A Bíblia diz que aquele que não é de Deus, ele está morto nos seus pecados. Está morto. Você já tentou conversar com alguém que está morto? Já tentou conversar? Ela vai responder a você? A pessoa está morta. Me ouve, olha para mim. Já tentou de um caixão, num velório, num enterro, conversar com o morto? Oi, olha para mim aqui. Ele vai olhar para você? Não vai. Está morto. Então não adianta a gente ficar. A gente tem que pregar o Evangelho, tem que pregar a Bíblia, tem. Mas não vai ser a nossa força que vai trazer as pessoas para dentro da igreja. Espírito Santo. Ele tem que fazer aquela pessoa ressuscitar, espiritualmente falando, para ela poder vir. Porque senão você vai falar, Jesus vai falar um monte de coisa para ela. Tá, tchau. Ela não vai nem embora. Mas usa meios carnais. E vai entrar só gente carnal que não quer saber de Jesus. Olha o que está escrito, não precisa abrir sua Bíblia, olha o que está escrito em 1 Coríntios 3:2 e 3:3. Dê-lhes leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês e não estão sendo carnais e agindo como mundano, pessoa que é carnal, gente, pessoa que vem de qualquer jeito para a igreja, ela é mundana. Ela não está preocupada com as coisas de Deus, ela não está preocupada em aprender da Bíblia. Ela vem na igreja, acha legal. Eu vou na igreja porque eu achei um rapaz bonito lá, vi uma menina bonita. É mundano, é carnal. Paulo falou assim, não dá nem para eu exortar vocês, não dá nem para eu dar uma banca em vocês, porque vocês não aguentam. Não pode pregar um pouquinho mais forte, uma palavra um pouquinho mais dura, a pessoa não aguenta. Tem igreja, está cheio de igreja aqui sem hoje, gente. Se eu pregar o que eu estou pregando hoje aqui em muita igreja, o pastor é perigoso ele me parar no meio do culto. Fala, pastor, deixa, vamos parar aqui, vamos cantar uns louvor, que tá bom. Porque as pessoas não aguentam ouvir mais, porque é carnal. Agora vai entrar uma parte interessante aqui. E eu vou falar o nome, porque para mim é safadeza. Tem uma igreja aqui em Guigo chamada Dínamos. Alguém conhece? Dínamos. Eu não sei se é verdade, diz que a missionária foi presa daquela igreja. Por que ela foi presa? Sabe o que eles fazem lá? Todos os membros da igreja, eles pegam a caderneta do banco e o cartão do banco com a senha. Ninguém pode mexer no seu próprio dinheiro. Eles controlam todo o dinheiro de todos os membros da igreja. Você está precisando de... Você quer comprar alguma coisa? Você tem que ser uma missionária. Dá 2 meninos que eu vou ter que comprar um negócio. Eles mandam todos os
membros da igreja comprar carro novo na concessionária da Toyota, para eles ganharem a comissão da Toyota, porque já combinou com a loja. Eles obrigam, não, você, a teologia da prosperidade, você está comigo, você é do diabo, irmão. Ô, irmão, tem que andar de Prius, irmão. Vai andar de Velfire, irmão. Vai lá comprar na loja, vou até apresentar para o seu vendedor, porque eles vão ganhar dinheiro em cima de você nisso. Diz que eles compram um terreno, constroem uns prédiozinhos mais ou menos lá e vendem para os membros. Diz que os membros estão tudo endividados na igreja. Outra, quem faz alguma coisa de errado, e gente, não é gente que desobedece a Bíblia não, quem desobedecer a palavra do pastor e desobedecer a palavra da missionária, apanha dentro da igreja, apanha de cinto de couro, e diz que ele junta os outros irmãos da igreja e fala, vamos bater nele agora, vai apanhar agora, vai apanhar. Não está ouvindo, não quer obedecer, é rebelde. Vem 10 para bater num só. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Isso é para envergonhar o evangelho, gente. Por que não enche aqui? Por que as pessoas não vêm na igreja? Por causa disso. Porque são os filhos do diabo. Isso é sinagoga de Satanás, como diz lá em Apocalipse, sinagoga de Satanás. Arranca todo o dinheiro dos membros, bate nos membros, eles são escravos. E se você sair da igreja, todo mundo que está dentro da igreja, ninguém nunca mais fala com você. Sabe o que é isso, gente? Seita. Seita. Todas as seitas que existem no mundo são assim. Mormon saiu, todo mundo vira a cara para você. Testemunho de Jeová saiu, todo mundo vira a cara para você. Adventistas não fez assim. Um monte de seita saiu, ó, você morreu pra gente. Irmão, a igreja é deles, ó. A igreja aqui é umas 10 dessas aqui, ó. É deles o prédio novo. Tem tudo. E a igreja tem quase 200 pessoas lá dentro. Tá cheio de gente. Mas eu não culpo só os líderes, não. Porque tem gente que vai lá porque não quer saber de Deus, não. Porque lá é só música, é só festa. Aí aprender Bíblia, não tem que aprender não. Vamos dançar, vamos pular. Vocês dando dízimo, dando dinheiro de vocês, tá bom. Então, muitos lá dentro estão sofrendo porque merecem também. Porque não quer buscar Jesus. Tem uns que estão sendo enganados. Por quê? Também não quer ouvir, não quer ler a Bíblia, gente. A pessoa está na igreja, mas não quer ler a Bíblia. Ah, pastor, mas eu leio a Bíblia e não entendo nada. Vem perguntar para a gente, poxa. É por isso que eu ensino a Bíblia picadinho, para todo mundo entender o que eu estou falando aqui. Ah, pastor, mas eu ouvi a pregação, não deu para pegar tudo que o pastor falou. Minhas pregações estão tudo no YouTube, gente. Você vê 200 vezes se você quiser as pregações, estão lá. Olha o que a Bíblia fala desse tipo de gente. Gente que arranca dinheiro, é terrorismo psicológico, ganha dinheiro em cima e ainda tem violência dentro da igreja. Isaías 56:11 está escrito assim, não precisa abrir sua Bíblia, só ouça. Sabe, esses líderes, olha o que eles são. Eu já li isso aqui uns tempos atrás. Estes cães são gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Esse tipo de líder, esse tipo de pastor, não sabe Bíblia de nada, gente. Não conhece a Cristo, não conhece a Deus, não conhece nada. Todos eles se tornaram para o seu caminho, e cada um para a sua ganância, e cada um para a sua parte. Gente que só pensa no próprio nariz. A gente vê gente destruída dentro da igreja, e gente que está revoltada com Cristo por causa desse tipo de gente.
Eu fico revoltado com isso. Eu fico revoltado com isso. Abra sua Bíblia. Depois de Atos está Romanos 16, 17. Abra sua Bíblia. Tem mais, gente. Tem mais coisa feia. Então vamos lá. Romanos 16, 17 e 18. Amém? 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. O que está falando aqui a Bíblia, gente? Que esse tipo de gente só causa escândalo para o Evangelho. Esse tipo de gente não está seguindo o Senhor Jesus. E o que está falando mais aqui? Ele serve o quê? O seu ventre. Só pensa em si. Só pensa em si. E com suaves palavras. Você entrar nessa igreja, a pessoa te trata bem. Fala, não, irmão, vem nossa igreja, bênção. Você vai ser bênção aqui. Até você entrar lá dentro, é uma maravilha. Depois que você entrou, que o bicho vai pegar. É igual traficante de droga. Você nunca usou droga. E o diabo já envia um traficante lá porque sabe que você está deprimido. Rapaz, está triste? Vamos fumar aí uma maconha. Vamos cheirar uma cocaína aí. Não. Não tem dinheiro não. Não, é de graça, rapaz. Usa! É de graça! Vamos fumar aí uma marihuana, né? Que fala. Vamos usar uma cocaína. Não tem dinheiro. Não, de graça, rapaz. Não, que ó. Lá no Brasil a gente faz na faixa. É de graça. Pode usar aí, ó. Tô vendo que você tá meio caído aí, ó. Você vai cheirar a cocaína, você vai ficar esperto. E ele vai te dar uma. Ele vai te dar duas. Ele vai te dar 3 vezes. Aí daqui a pouco você já está viciado. Aí você já vai louco lá pedir pra ele. Amigo, eu tô precisando de mais. Lá tem que pagar, amigo. Lá tem que pagar. Mas não tenho dinheiro. Agora eu tenho que pagar, filho. Dá um jeito aí. Vai pegar na carteira do teu pai, vai pegar na carteira da tua mãe. Ele vai entrar no combine, vai roubar alguma coisa, vai vender e vem comprar. É assim que o diabo trabalha, gente. E tem igreja que está trabalhando assim. Você entrar dentro da igreja te trata bem. Isso aqui. Depois que você entrou, mas você não consegue sair mais. Porque eles começam a usar terrorismo psicológico na tua cabeça. É igual aconteceu com a irmã, né, esses dias. Hoje em dia, a técnica de igreja, para você não sair da igreja, é isso. Deus vai descer a mão em você se você sair da igreja, hein? Deus vai descer a mão em vocês. Você sai daqui, o carro vai te pegar, hein? Você vai estar dormindo, o dia vai puxar as tuas pernas, hein? Não sai daqui, não. Igreja, gente. Eu sou pastor, mas eu falo. Tá cheio de lugar assim. Aqui no Japão tá cheio. Eu já fui em lugar aí que, pelo amor de Deus. Isso não é de Cristo não, gente. Isso não é de Deus. Isso aí, eles botam uma placa lá, mas isso é de Satanás. Isso não pertence a Deus, isso não. Vamos continuar. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas se eu vou contar a história aqui, vocês vão saber quem que é. Um grande pastor lá no Brasil, que hoje é político, porque hoje em dia, gente, tem que tomar cuidado. Aqui tem pouca gente, todo mundo me conhece, né?
Só que se é um lugar grande aqui, ó, e eu aqui no púlpito falar alguma besteira, tá cheio de gente carregando iPhone, smartphone e pode me filmar enquanto eu tô falando. E se eu falar alguma besteira, pode me filmar. E hoje de noite mesmo já tá no Facebook, já tá no YouTube. E vai falar, ó, pastor fala isso. Ah, pastor fala aquilo. E aconteceu isso com esse pastor. Ele estava pregando e gravaram ele falando uma besteira. Ele falou assim, irmão, olha o que ele falou. Não vou ler isso aqui, gente. Ele falou assim, ó. Tem um monte de gente mandando um e-mail, mensagem, ó, pastor, a gente está com você. O senhor está na nossa causa, o senhor nos representa. E disse que ele estava triste, estava desanimado, porque ninguém estava, assim, em volta dele, ninguém estava ajudando ele. Os políticos em volta dele, ninguém estava ajudando. Disse que ele estava chorando lá no gabinete dele. Disse que entrou um negão desse tamanho, assim, uns 2 metros de altura, com a roupa branca, assim, ó. Diz que ele olhou, ele assustou o negão daquele tamanho, entrou assim. Ele falou assim, meu Deus, nem aqui dentro não respeita mais. Diz que esse cara chegou para ele e falou assim, ô pastor, fica tranquilo, vim na paz. Ele falou, amém. Já teve medo, não é para ter medo. O cara era da macumba. Ele é cheio de poder, ele tem medo de quê? Não, eu vou analisar tudo que ele falou, gente. E o cara falou assim, pastor, a gente está com você, pastor. Pastor, ó, a família brasileira, ela precisa, a gente está com você. Ah, é? Obrigado, não sei o quê. Ele falou, mas por que você veio aqui? Pastor, deixa eu falar um negócio, eu vim lá do Rio de Janeiro. E eu comando 600 terreiros de macumba. E pastor, os 600, a partir de hoje, pastor, os 600 terreiros de macumba vai estar batendo tambor para o senhor ser guardado. Para ninguém tocar no senhor. E ele falando com o maior orgulho lá no Pregações, que tem 600 terreiros de macumba batendo atabaque para ele. Cadê Jesus na vida dele? Jesus é mais fraco que os 600 atabaques lá? Cadê Jesus? Ele fala tanto de Jesus. Não, vamos analisar o que ele falou aqui, gente. Porque ele é uma pessoa famosa no Brasil, um pastor que todo mundo conhece, uma pessoa que tem influência no Brasil, fala uma asneira dessa, que está sendo protegido por macumbeiro. E um monte de gente ouvindo. E as pessoas vêm na igreja, glória a Deus! Isso é ignorância demais dentro da igreja, gente. Não, vou analisar aqui, ó. Eu vou analisar na palavra. Aí, não, o pior de tudo, que ele chega e falou, não, quando o homem estava saindo, Jesus falou comigo. E falou, quem não é contra nós, é por nós. Nós vamos analisar então. Ele quis usar a Bíblia para justificar aquilo lá. Então abra a tua Bíblia lá. Vamos analisar. Vamos analisar. Marcos 9:38. Ele falou que quem não é contra nós é por nós. Mas está escrito aí, ó. Está o texto aí. Abra sua Bíblia lá em Marcos 9:38. Mateus 9:38. Não, Marcos 9:38. 9:38. Desculpa, eu falei Mateus, então é Marcos. Amém? Vamos entender o contexto, porque não adianta a gente tirar a palavra de Deus do contexto, que aí a gente justifica qualquer coisa.
E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos que um em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos porque não nos segue. 39. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome possa logo falar mal de mim. E no 40 está o que ele falou: porque quem não é contra nós, é por nós. Analisa aqui, gente. O que o cara estava fazendo? Ele estava expulsando o demônio em nome de Jesus. Agora eu pergunto para você: num terreiro de macumba, alguém usa o nome de Jesus? Se começar a usar o nome de Jesus lá dentro, começa a manifestar um monte de demônio lá dentro. Nunca eles vão falar em Jesus lá dentro do terreiro de macumba. Nunca. Eles podem falar de Deus, porque Deus aí são vários deuses, mas nunca vai falar Jesus dentro de um terreiro de macumba. Então ele já justificou tudo errado. Ele pode enganar quem não conhece a Bíblia, mas quem conhece ele não vai enganar não. Na outra coisa que ele falou assim: aí ele falou assim: Jesus falou comigo também. A igreja não se levanta, a igreja não pode, e Jesus falou para mim que eu levanto até demônio. A igreja não pode, a igreja não se levanta, a igreja não pode. Olha o que está escrito em Mateus 16, 18. Não precisa ler sua Bíblia. Eu só estou pegando palavra que Jesus falou da boca dele. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não pode? Se Jesus está falando que nem o inferno vai combater a igreja, como que a igreja não pode? Ele falou que Jesus falou que usa até demônio porque a igreja não se levanta. Ah, é? Então vamos entender isso aqui. Mateus 12, 25 está escrito assim: Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? O que está falando aqui, gente? Ele está falando ele falou que Jesus levantou o demônio para guardar ele, guardar de outro demônio. O demônio vai se levantar para combater os demônios dos homossexuais, para defender. Jesus está falando que se o diabo se levantar contra o diabo, o reino de Satanás não existe mais. E está todo mundo dando glória a Deus, aleluia. Gente, é só Jesus, né? Mas para terminar, o que a gente vai fazer então, pastor, para a gente não ser enganado? Eu falo isso para cada um que está aqui dentro. Porque hoje você está aqui na igreja, mas amanhã você pode não estar mais. Você pode ir para o Brasil, pode ir para outro estado. Mas você vai ter que saber aonde que você vai, que tipo de igreja que você vai entrar. Como que a gente não é enganado, pastor? Abra sua Bíblia lá em Atos 17, 10. Eu ouço essas coisas e fico transtornado, gente. As pessoas estão falando o que querem, botam o nome de Jesus. Isso que é o que a palavra de Deus diz: não tomai o nome de Deus em vão. Se tomar o nome de Deus em vão, não é você ficar falando Deus, Deus, Deus toda hora, não. Tomar o nome de Deus em vão é você fazer alguma coisa e botar Deus no meio e falar que é Deus que está fazendo. Ele vem falar que Jesus falou aquilo para ele.
Misericórdia. Atos 17, 10 e 11. Olha o que a gente tem que fazer para não ser enganado, gente. E logo durante a noite os irmãos enviaram a Paulo e Silas para Bereia. E ali chegados dirigiram à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres dos que de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Gente, não fui eu que fui pregar naquela igreja, não foi esse esferrapado que existe por aí, foi Paulo, foi o apóstolo Paulo que foi pregar naquela sinagoga. Mas mesmo sendo Paulo, diz que aquele povo de Bereia, eles atentos para ouvir a palavra de Deus, e tudo que Paulo falava, eles iam conferir se estava na Bíblia. Tem gente que está na Bíblia, que está na igreja, o pastor está falando, nem abre a Bíblia. Não sabe nem se o pastor está falando a verdade, se está falando mentira. Não está nem preocupado. Você sabia que tem igreja que está orando para o diabo se converter? Você sabe disso? E está todo mundo lá, glória a Deus, o diabo vai se converter em nome de Jesus. E está todo mundo falando glória a Deus dentro da igreja. O diabo está condenado, gente. Ele não tem salvação mais. E a pessoa que continua orando por ele, bobear, vai junto com ele. Porque está no engano. O que mais que a gente tem que fazer, gente, para a gente não ser enganado? Você está em Atos, volta a um livro Evangelho de João 8,31. Eu vou ler mais duas passagens aqui e vou terminar. João 8,31. Amém? A palavra de Deus diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E pulando lá para o 36 está escrito assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? O que Jesus falou em João 14? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Jesus, ele é a verdade. Sabe o que Jesus teve que vir, gente? Sabe o que a verdade teve que vir? Porque a mentira tomou conta do mundo. A Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira. O que está acontecendo nesse monte de igreja, o que está acontecendo com esse monte de seita, o que está acontecendo com um monte de líder que está falando um monte de abobrinha no púlpito, é o diabo trabalhando na vida dessas pessoas, com mentira. Se ele fala que Jesus falou com ele aquilo, ele está mentindo, porque Jesus não está falando isso na palavra dele. Mas Jesus falou: se você conhecer minha palavra, você vai ser liberto da mentira desse mundo. Porque tudo que está nesse mundo, gente, é mentira. É tudo de Satanás. É mentira. E para terminar, Tiago 1:22. Eu vou estar lendo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por que gente fica se enganando e por que gente é enganada dentro da igreja? Porque não pratica a palavra de Deus. É isso que Tiago está falando. A pessoa não pratica a palavra de Deus, está se enganando e está sendo enganada pelos outros.
E em João 5,39 fala assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai. Não é bater o olho, não. Quando você examina uma coisa, você fica lá um tempão olhando. Examina. Olha. Para. O Paulo Júnior, que muita gente conhece, pastor lá no Brasil, diz que quando ele está estudando a Bíblia, tem versículo que ele fica só num versículo. Ele fica 2, 3 horas estudando um versículo. E tem gente que não aguenta ficar 5 minutos com a Bíblia na mão. E é por isso que a gente volta lá no começo da pregação. Por isso que o meu povo é destruído. Porque lhe falta conhecimento. Amém? Então guarda isso no teu coração, gente. Tem gente que está sendo destruída aí dentro das igrejas. Infelizmente. Mas eu digo para vocês, isso não é igreja. Eu falo isso. Esse tipo de lugar, isso não é igreja, é sinagoga de Satanás. Tem a placa lá, está escrito igreja, igreja evangélica, igreja cristã. Não tem nada de igreja, gente. É lugar que é empresa que é para arrancar dinheiro dos outros, para explorar os outros. Não, gente. Então toma cuidado, quando vocês forem nas igrejas aí, toma cuidado no lugar que vocês estão entrando. Toma cuidado. Porque senão você vai ouvir um monte de coisa e você vai acreditar e você vai obedecer tudo, e eles vão arrebentar com a tua vida. Eu já fui em lugar assim. Eu já passei por isso, eu posso falar. Eu já passei por isso. Você entregar o salário inteiro na igreja. Eu já passei por isso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o diabo, ele está trabalhando. Amém? Coloque-se de pé, vamos agradecer essa palavra que Deus trouxe no nosso coração aqui nesta noite. Desculpe a minha revolta, mas a minha revolta não é com vocês. A minha revolta é contra a mentirada do diabo. E contra essas pessoas que estão usando o nome de Jesus para ficar rico e para aproveitar essas pessoas. Eu acho isso um absurdo. Eu fico revoltado com isso. Fecha teus olhos, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te exaltar, nós queremos te engrandecer por todas as coisas, Senhor. Agradecer, meu Deus, por esta palavra desta noite. É uma palavra dura, Senhor, mas é uma palavra que nos traz a realidade, Senhor. Infelizmente, meu Deus, existem lugares que se dizem igreja de Cristo, Senhor, mas, meu Deus, são verdadeiros antros do diabo, Senhor. São lugares onde pessoas sofrem violência psicológica, sofrem violência física, sofrem todo tipo de violência, Senhor. E são assaltadas, são literalmente, Senhor, assaltadas, meu Deus. Todo o seu dinheiro, todos os seus bens são tomados, Senhor. Porque, meu Deus, os líderes desse lugar, Senhor, são, como a tua palavra diz lá em Isaías, são como cães gulosos, Senhor, que não se podem fartar e que eles querem arrancar tudo, arrancar toda a lã da ovelha, Senhor, e não espera nem crescer, Senhor, ele quer arrancar tudo, porque são filhos do diabo, Senhor, são filhos do maligno, Senhor. Oh, meu Deus, nos guarda, meu Deus, destes lugares, Senhor. Meu Deus, que se alguém aqui porventura aqui, meu Deus, está congregando conosco, Senhor, sair daqui, se eu tiver que sair para ir para outro lugar, Senhor, que o Senhor possa guiar ele a um lugar onde ele possa ouvir o verdadeiro evangelho, Senhor, e que ele possa crescer na tua graça e no teu conhecimento, Senhor, e que independente de qualquer coisa, como ele aprendeu aqui, para que ele não possa ser enganado, que ele possa, meu Deus, examinar a tua palavra, que ele possa estudar a tua palavra, que ele possa estar praticando tudo que ele está aprendendo, Senhor, para que ele possa ser bênção, e para que quando falar mentira, assim, quando falar engano para ele, vai falar logo assim, aqui não, porque eu conheço a verdade, e a verdade já me libertou, que a gente possa ter essa segurança, Senhor, que jamais a gente venha ser enganado pelo ardil de Satanás, Senhor, porque até Jesus
Até com Jesus, Senhor, o diabo usou a tua palavra para enganar, Senhor. Então, se ele usou com Jesus, que é o cabeça de todos nós, Senhor, imagina com nós que somos os empregados, que somos os servos, que somos, meu Deus, o teu corpo, Senhor. Então nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor, e nos guia, e nos ajuda a crescer, meu Deus, no conhecimento e na sabedoria que vem da tua palavra, Senhor, e que jamais a gente venha ser enganado, Senhor. Abençoa, eu peço, cada vida de maneira poderosa, que Deus fortalece cada um, em nome de Jesus, amém e amém.